You. Look at your eyes. Look at them. Speckled, colorful, each one unique. And I created every one of them. I created everything. The universe and you. I gave you your personality. I made you pure, complex. And every day, I give you life. I love you. But something happened. You cheated on me. You didn't trust me. You sinned. You cut yourself off from me. And although you're still alive, you were slowly dying. So you looked for other things. To fill the void. But nothing works. It just kills you faster. And it separates us more and more. What are you searching for? I don't want you to die. I created you, not to be destroyed, but to know me. So I became one of you, a fragile creation. I was tempted, but I never sinned. I came to save you. You have so many sins. And they have a cost. Someone has to die, you or me. So I took on your sin and traded in my life for yours. And I died in your place because I love you. Then from the dead. I am the way, the truth, and the life. I am Jesus. I'm not here to condemn you. I came to bring you back to life. Rely on me. I will forgive you and give you eternal life. I love you. And I did all of this to have a relationship with you. Will you follow me? Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus sobre a tua vida nessa noite. Que maravilha estarmos aqui, queridos, para poder adorar o nosso Deus nessa data tão especial, essa data tão marcante para a igreja cristã, evangélica, protestante, quando nós estamos celebrando a Páscoa, a morte e ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aonde você estaria se Jesus não estivesse morrido na cruz, ressuscitado para perdoar os meus pecados, os seus pecados? Aonde eu estaria, queridos? O que seria de nós se Jesus não estivesse morrido na cruz para os nossos pecados, meus irmãos? Eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 28. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 1. Mateus 28, versículo 1. Palavra do Senhor que diz assim:
Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus, e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Olha a boa notícia, ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde jazia. Aleluia! Louvado seja Deus. Os anjos vieram dos céus, o céu veio à terra para dizer que Jesus, ele não está preso em um sepulcro. A morte não foi capaz de vencê-lo, porque ele venceu a morte, ele ressuscitou, e com Cristo nós temos vida, queridos. Louvado seja Deus por isso. Agora em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3, eu quero ler com você: pois o que primeiramente lhes transmiti, o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro, e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos, de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo. Palavra do apóstolo Paulo. O nosso Cristo, ele ressuscitou, queridos. Homens foram testemunhas da sua morte, mas principalmente foram testemunhas da sua ressurreição, e relataram isso. E por isso nós temos que celebrar nessa Páscoa, que não pode nos distrair com o ovo de Páscoa, que não pode nos distrair com o ovo de chocolate, mas a Páscoa é o momento alto da fé cristã, quando nós celebramos a morte de Cristo, mas a ressurreição do nosso Cristo. Vamos orar, queridos, nesta noite. Louvado seja Deus por isso, adorado, engrandecido seja o nosso Deus por isso. A maior prova do amor de Deus para conosco foi enviar o seu Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados, aquele que venceu a morte e ressuscitou. Oremos, queridos, ao nosso Deus. Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela vida, porque é um dom do Senhor, Pai. Obrigado, ó Deus, pelo privilégio de estar aqui mais uma vez, a prestar culto ao Senhor, ó Pai, de forma especial, quando celebramos a Páscoa, quando celebramos a morte e a ressurreição do nosso Cristo, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Onde estaríamos, ó Pai? Onde estaríamos se não houvesse a ressurreição? Por isso nós estamos aqui para te agradecer, porque através dela Cristo nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o teu reino, Pai. Senhor, nós oramos pedindo que o teu Espírito nesta noite visite cada lar, como visitou no Egito. Que o sangue de Jesus marque as nossas vidas, ó Pai, nesta noite, com esta Páscoa a ser celebrada, Senhor. Que seja noite de salvação, de reconciliação, de arrependimento nesta noite,
de celebração, ó Pai. Nós oramos, Senhor, para que a alegria do Teu Espírito visite cada lar agora, enquanto oramos. Que o Senhor nos renove a nossa fé, a nossa esperança. A alegria do Senhor é a nossa força. Nós oramos pedindo, Senhor, visita, Pai, cada lar, toca em cada vida que está orando agora. Que este culto seja marcado como um novo tempo na vida dos meus irmãos. Nós oramos, Pai. Sabemos que estamos vivendo um tempo de mortandade, um tempo de choro, assim como viveu, ó Deus, os israelitas e os egípcios lá no Egito, Senhor. Pai, mas nós oramos que o Senhor preserve as vidas que estão orando comigo agora. Que esta Páscoa seja marcada como a vida do Senhor em nós, para a glória do Senhor. Louvado seja o Teu nome, aleluia, louvado seja Deus. Vamos adorar ao nosso Deus, logo mais celebrar a ceia nessa Páscoa tão especial. Mas eu quero convidar você a adorá-lo, porque Ele está vivo, e por isso nós temos esperança. Adoremos ao Senhor, queridos. Boa noite, meus irmãos, irmãs, graça e paz. Vamos louvar ao Senhor. Coloque teu coração diante dele. Vamos engrandecer ao nosso Senhor, que morreu por nós e ressuscitou. Aleluia. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Aleluia. Adoremos juntos. Ele deixou o céu. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Oh, aleluia. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Aleluia. Coloque teu coração diante dele. Exalte-o por tudo que ele é, por tudo que ele fez. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás.
Teu é o reino, Tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, Tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Oh Senhor, nós te adoramos, engrandecemos o Teu nome, te louvamos por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pela Tua morte na cruz e pela Tua ressurreição. Te louvamos, Senhor. Aleluia! Meus irmãos queridos, nós vamos continuar louvando a Deus, engrandecendo ao Senhor Jesus que vive e reina para todos sempre. Amém, queridos? Ele está vivo, está conosco, está comigo aqui, está contigo aí onde você está. Vamos juntos dizer que porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Amém? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia, cantemos juntos. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Cantemos juntos. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida
está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então vamos dizer juntos: terei vitória, porque verei a glória, o meu Jesus que vivo está. Ele está vivo, aleluia, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia, Senhor Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Meus irmãos queridos, se você veio preparado, se você está preparado, nós sempre nesses cultos online temos falado das 3 maneiras de ofertarmos, de dizimarmos, de podermos cooperar com a obra do Senhor, que é uma coisa tão linda, encarada pelos apóstolos, pelas igrejas do passado, como um grande privilégio. Eu quero convidar você a fazer isso nessa noite. Se você preferir, está passando aí na sua tela 3 maneiras. A primeira, através dos dados bancários da nossa igreja, você pode efetuar um depósito, ou então presencialmente de segunda a sábado, das 8 às 11 da manhã, e também através do nosso site, o www.contribua.iboasnovas.com.br. São 3 maneiras de poder contribuir, de ser um instrumento para o sustento da obra do Senhor. Amém, queridos? Faça isso nessa noite. Deus te abençoe grandemente. Foi maravilhoso poder louvar o Senhor junto com os irmãos. Aleluia. Meus amados irmãos, eu quero convidar você que já separou os elementos da ceia, o suco, o pão. Nós vamos nessa Páscoa celebrar a ceia do Senhor, queridos. É tão lindo saber que Jesus celebrou a Páscoa com seus discípulos, estabelecendo a ceia como um memorial para a sua morte e ressurreição. Em dias que antecederam a sua morte na cruz, ele se assentou com seus discípulos e ali estabeleceu essa cerimônia, essa celebração, esse memorial com seus discípulos, e nos ensina a fazer isso. Quando ele separou o pão como símbolo do teu corpo, entregue por nós na cruz do Calvário, quando ele tomou o suco, o vinho, como símbolo do teu sangue, que haveria de ser vertido logo mais, para o perdão dos nossos pecados, e ele fez isso por amor, queridos. Eu quero convidar você a se reunir aí com a sua família em casa, toda a igreja, sabe, de uma forma tão especial. Sabe, na Páscoa, todo israelita, ele se fazia lembrar quando o Senhor os resgatou com mão poderosa da escravidão no Egito. E todo israelita, por tradição, celebravam então e celebram a Páscoa. Mas agora, nesta Páscoa, nós, além de celebrar a libertação,
nós celebramos muito mais, é a libertação dos nossos pecados, através da morte e ressurreição de Cristo Jesus. Mateus 26, versículo 26. Jesus com os seus discípulos na ceia, na Páscoa, diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Depois de celebrarem a ceia, eles cantaram um hino. Jesus foi então ao Getsemane, e ali ele orou no lugar da decisão, no jardim do Getsemane. Logo depois ele foi preso, açoitado, moído, em cumprimento à profecia de Isaías. E depois de tudo isso, de ser açoitado, ele foi cravado numa cruz, e ali na cruz ele recebeu todos os meus pecados, os seus pecados, os meus pecados do passado, do presente e os meus pecados do futuro. E ele fez tudo isso por amor, queridos. Depois de ser crucificado, em uma sexta-feira, passou-se o sábado, a manhã seguinte, no domingo, a tumba, o sepulcro, já não estava mais com o corpo de Cristo Jesus, porque de uma forma sobrenatural ele ressuscitou, queridos. Eu quero convidar você nessa noite a tomar o pão, da mesma forma que Jesus com seus discípulos, ele sentado com eles, tomou o pão nas mãos. Segure o pão, queridos, como um símbolo do corpo de Cristo, entregue por você, e diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Comemos o pão em memória ao sacrifício de Jesus Cristo. Em seguida ele tomou o cálice, deu graças e disse: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Tomemos do cálice, queridos, em memória ao sangue de Jesus, sangue da aliança, derramado por mim e por você. Vamos orar, meus amados. Feche os olhos. Traga memória. Jesus sentado com os discípulos, anunciando a sua morte. Traga memória. O amor de Deus por mim e por você, perdoando os nossos pecados. Traga memória a sua morte na cruz, a sua ressurreição. Querido Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo grande privilégio de sentar na tua mesa nesta noite, de forma especial nesta Páscoa, celebrarmos, ó Deus, celebrarmos porque o Senhor ressuscitou, e com Cristo nós vivemos, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, pelo teu amor, pelo perdão dos nossos pecados.
Te agradecemos pela aliança feita conosco, através do sangue de Cristo Jesus. Senhor, muito obrigado, ó Deus. Onde eu estaria, Senhor? Onde eu estaria se o Senhor não alcançasse a minha vida pela graça? E nós queremos te louvar, ó Deus, porque através da sua morte nós vivemos. Através da sua morte nós temos vida, e a temos em abundância. Através da tua morte nós temos esperança, Senhor, de um dia celebrarmos a ceia com o Senhor, em novos céus e nova terra, Pai, aonde habita a justiça. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos pelo teu tão grandioso amor, Pai, provado por nós na cruz do Calvário. Toda honra, Deus, toda glória, todo louvor, toda adoração seja dada a Ti, porque Tu és fiel, em nome de Jesus. Amém e amém, queridos. Louvado seja Deus, queridos. Louvado seja Deus. Nós vamos agora ouvir a palavra do Senhor. Eu quero convidar você a preparar o seu coração para isso, para ouvir a mensagem, a boa mensagem do Evangelho. Abra o teu coração, em nome de Jesus. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Que alegria estarmos juntos, podendo louvar ao Senhor, participando da ceia, nos assentando à mesa com Ele, em Sua presença. E nesse dia tão especial, domingo de Páscoa, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15. Nós vamos ler do verso 1 ao 11. E que o Senhor possa ministrar o nosso coração poderosamente. Que nós sejamos cheios da palavra e ela possa produzir benefícios extraordinários na sua vida. Por isso, que você possa fazer cessar todas as distrações e o teu coração, os teus pensamentos estejam somente na palavra que o Senhor quer ministrar a você. Amém? Todos abriram 1 Coríntios capítulo 15, do verso 1 ao verso 11. O tema da mensagem de hoje, dessa noite, é as boas novas da ressurreição de Jesus. 1 Coríntios 15 diz: irmãos, quero lembrar-lhes o Evangelho, a boa nova que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste Evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi: que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro, e depois aos 12. E depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo, pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. E sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenham sido eles,
é isto que pregamos, e é isto que vocês creram. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, muito obrigado por estarmos aqui reunidos. Obrigado pela vida, obrigado pela nossa saúde, pela nossa família, mas em especial, obrigado, meu Deus, pela comunhão que nós temos com o Senhor. Podemos ouvir a sua voz, é um grande privilégio, e nós abrimos o coração para te ouvir. Queremos te ouvir, não apenas guardando tudo na cabeça, na mente, mas queremos que todas as tuas palavras desçam para o nosso coração e possamos confiar em ti, Senhor. Possamos nos apegar à tua palavra e confiar na tua palavra e colher todos os benefícios que ela pode promover nas nossas vidas. É a oração que fazemos juntos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos queridos, foi num domingo como este que Jesus ressuscitou. Agora, antes de ressuscitar, o Senhor Jesus pagou um alto preço. Ele lavou os pés dos seus discípulos, ele comeu a ceia com os discípulos. Jesus orou no Monte das Oliveiras e ali suou sangue. Ele foi traído com um beijo de Judas Iscariotes. Ele foi preso, foi conduzido a Anás, depois a Caifás, foi negado pelo apóstolo Pedro, foi entregue à morte pelo Sinédrio, foi conduzido a Pilatos, depois a Herodes, que o desprezou, depois voltou a Pilatos, foi açoitado severamente, recebeu uma coroa de espinhos sobre a cabeça, foi condenado à morte, carregou a sua cruz até o Gólgota, foi crucificado, e por volta das 3 horas da tarde, se diz que ele entregou o Espírito. Jesus morreu depois de ter dito: está consumado. Jesus morreu numa sexta-feira pelos nossos pecados, e então ele foi sepultado, e ao terceiro dia, como nós falamos, num domingo bem cedo, Jesus ressurgiu dentre os mortos. Como disse o anjo naquela manhã para as mulheres que foram ver o sepulcro: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado, mas ele não está aqui, ele ressuscitou, como tinha dito. E depois disso, Jesus apareceu para aquelas mulheres, Jesus apareceu para todos os seus discípulos, dando provas incontestáveis da sua ressurreição, comendo com eles, se deixando tocar, conversando e ensinando os seus discípulos por um período de 40 dias. E era exatamente isso que o apóstolo Paulo anunciava. Foi o que nós lemos em 1 Coríntios 15, quando ele diz: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi. E aí ele fala a respeito da morte, a respeito do sepultamento, da ressurreição de Jesus e das aparições de Jesus para os seus discípulos, para os seus apóstolos. Esse era o evangelho, essa era a boa nova que Paulo anunciava, da morte de Jesus pelos nossos pecados e da sua ressurreição dentre os mortos, vencendo a morte, a nossa morte. Essa era a boa nova. E quando nós lemos 1 Coríntios 15, especialmente ali no versículo 2, dá para ver que, de modo geral, aqueles cristãos estavam firmados neste evangelho. Criam na morte, criam na ressurreição, criam na veracidade desses acontecimentos, criam no significado, que não era morte por morte, mas era morte pelos pecados deles. Criam em todo o significado da ressurreição de Jesus e como aquilo tinha consequências extraordinárias para a vida deles. Eles estavam firmados naquilo.
Assim como você está firmado, esse é o desejo do meu coração, que toda a nossa igreja esteja firmada na boa nova da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, crendo na veracidade e no significado desses acontecimentos para as nossas vidas. Ocorre que, no meio desse povo firme no Evangelho, surgiram alguns duvidando da ressurreição. Alguns dentre a igreja vinham sustentando a ideia e disseminando a ideia de que ressurreição dentre os mortos é uma ilusão. E isso não era nenhuma novidade. Eles diziam: não há ressurreição dentre os mortos. Nos dias de Jesus, os saduceus diziam a mesma coisa. E nos tempos que nós vivemos, aqui e ali, nós nos deparamos com pessoas sem esperança diante da morte. Pessoas que também não acreditam que nós um dia ressuscitaremos dentre os mortos. Às vezes nós encontramos pessoas que não chegam a negar isso, mas falam meio na dúvida, dizendo: tomara que exista. Não sei se existe, mas seria bom se ressurreição existisse. Mas não criam muitas expectativas com isso. Muitas pessoas que pensam: olha, esta vida parece ser tudo o que existe. E era exatamente essa conversa que começou a nascer no meio da igreja, e isso chegou ao conhecimento de Paulo, e então ele interviu. Paulo interviu. Nós vemos do versículo 12 em diante o apóstolo Paulo procurando argumentar, reafirmar, dando o seu próprio testemunho de que Jesus Cristo morreu, de que Jesus Cristo ressuscitou, de que ressuscitaremos junto com Ele, tentando converter esses irmãos que estavam cheios de dúvidas, disseminando engano na igreja, e especialmente procurando proteger a igreja, para que não caíssem nesse ceticismo. E Paulo esclarece o seguinte: que se não há ressurreição dentre os mortos, então nem Jesus ressuscitou. E se Jesus não ressuscitou, então a nossa pregação é inútil, nós somos testemunhas falsas de Deus, é inútil a nossa fé, nós ainda continuamos os nossos pecados, os mortos em Cristo estão todos perdidos, é inútil todo o sofrimento que nós passamos por causa da nossa fé. Paulo vai dando aos irmãos, do versículo 12 em diante, um senso de consequência. Vai mostrando que se não há ressurreição, então não há motivos para continuarmos sendo igreja. Paulo vai deixando claro que a ressurreição é o fundamento sobre o qual todo o edifício, toda a catedral da fé se constrói. Se não há esse fundamento da ressurreição dentre os mortos, Jesus é uma farsa. Sua morte é apenas mais uma morte, como de qualquer outro. E nós não temos motivo algum para termos esperança. Paulo vai dando aos irmãos esse senso de consequência, e depois ele afirma categoricamente, no versículo 20: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. Antes disso ele tinha dito: e apareceu para mim. Ele apareceu para mim. Vocês estão aí duvidando da ressurreição, mas se vocês duvidam, vocês não deviam nem estar aí reunidos como igreja. Não há motivos, é tudo inútil a fé de vocês. Se não há ressurreição dentre os mortos, nem Jesus ressuscitou, até Ele é uma farsa. O que vocês estão fazendo aí? A fé de vocês é inútil. Mas aí Paulo reafirma: mas é claro que há ressurreição, e é claro que Jesus ressuscitou dentre os mortos, e Ele apareceu para mim. E eu tenho pagado um alto preço como um apóstolo, sofrendo em todos os lugares pelos quais eu passo, porque eu creio, porque eu sei que tudo isso é verdade.
Paulo vai dando o seu testemunho e chamando a igreja a deixar para trás esse ceticismo e a confiar na ressurreição de Jesus e a acreditar que a ressurreição de Jesus traz inúmeros benefícios para as nossas vidas. Paulo vai deixando claro que a ressurreição de Jesus é real, ele viu, foi o que mudou a vida dele, porque foi justamente o encontro de Saulo com o Cristo ressurreto que mudou a sua vida completamente, de perseguidor da igreja para um fiel servo até a morte, servo de Jesus. Veja que mudança radical. Paulo deixa claro que a ressurreição de Jesus é a maior, a mais preciosa e a mais benéfica notícia que podemos receber. Amém, queridos? No meio dessa igreja, onde se começava a duvidar da ressurreição, Paulo argumenta com eles, mostrando que se não há ressurreição, então não há nada. E ele afirma: há ressurreição. Jesus ressuscitou. Eu o vi com meus próprios olhos. Minha vida mudou radicalmente desde então. Eu tenho sofrido para anunciar essa mensagem e o farei até a morte, porque é verdade. E assim ele chama a igreja a crer na ressurreição e começa, no meio desse texto todo, a falar sobre os benefícios dela para a nossa vida. A ressurreição de Jesus, no nosso caso há 2000 anos atrás, como aquela ressurreição traz inúmeros benefícios impagáveis. Dinheiro no mundo não compra os benefícios da ressurreição de Jesus sobre as nossas vidas. E eu queria falar sobre alguns desses benefícios nessa noite. O primeiro, que Paulo deixa muito claro no versículo 17, argumentando com eles, ele diz assim: olha, se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e vocês ainda, preste atenção nisso, estão em seus pecados. Paulo diz: se Jesus não ressuscitou, vocês continuam em seus pecados. Ele atrela esses dois fatos, a ressurreição e os nossos pecados. E ele diz: se Jesus não ressuscitou, vocês estão em seus pecados. Agora, se Jesus ressuscitou, vocês não estão mais em seus pecados. Esse é o primeiro benefício da ressurreição de Jesus para as nossas vidas: a certeza de que nós podemos ser perdoados e vivermos em paz com Deus. Deixa eu explicar para os irmãos. Meus irmãos, Jesus morreu pelos nossos pecados. A cruz foi os nossos pecados condenados em Jesus. Jesus pagou esse preço com sangue, com um terrível, com um indescritível, com um profundo sofrimento. Morreu a conta-gotas na cruz do Calvário, carregando as nossas transgressões, os nossos pecados. Tem muita gente que diz assim: eu estou sofrendo porque eu acho que eu devo estar pagando os meus pecados. Jesus é que pagou os nossos pecados, um alto preço. A cruz, o sacrifício, o corpo pregado e morto de Jesus na cruz é a prova de que um preço foi pago. Jesus disse antes de morrer: está consumado, ou seja, está pago. Jesus estava ali pagando um preço. Que preço? De todos os teus pecados. Aqueles pecados que te pesam, que te culpam, que te condenam, que te angustiam, foram todos considerados e pagos na cruz do Senhor Jesus Cristo. Ocorre que muitas vezes nós vamos a Deus em oração e confessamos os nossos pecados diante dele e continuamos angustiados. Quantos testemunhos eu já ouvi
em aconselhamento pastoral de irmãos dizendo: olha, pastor, eu peço perdão, mas eu não sei, meu coração continua pesado, eu continuo me sentindo condenado, eu continuo me sentindo no inferno, eu não sei o que acontece comigo, eu continuo com toda essa carga dos meus pecados sobre a minha vida. Muitas pessoas sofrem com isso, vão a Deus com o coração contrito, se arrependem, confessam os seus pecados, mas não desfrutam a certeza do perdão, não desfrutam a paz que esse perdão promove em nossas vidas. Todas as vezes que você se sentir assim, lembre-se da cruz, lembre-se que houve um preço pago, Jesus pagou o preço. Todas as vezes que você se sentir culpado e pesado, lembre-se que os teus pecados já pesaram sobre Jesus, os teus pecados já pesaram e esmagaram Jesus lá na cruz. Os teus pecados foram pagos, a cruz é a prova de que os teus pecados foram pagos, e a ressurreição de Jesus é a prova de que esse pagamento foi aceito. Preste atenção nisso. A cruz é a prova de que um pagamento foi feito. A ressurreição é a prova de que esse pagamento foi aceito. A ressurreição é o Pai dizendo: eu aceito este sacrifício. É o Pai dizendo: este sacrifício é propício, é perfeito, é um sacrifício digno para o perdão dos pecados de todos aqueles que se arrependem verdadeiramente. Então esse é o primeiro benefício da ressurreição de Jesus sobre as nossas vidas, a certeza de que nós somos perdoados e de que nós podemos levantar a nossa cabeça e seguir em frente na caminhada cristã com o coração cheio de paz. Por quê? Porque um preço foi pago na cruz, e pela ressurreição esse pagamento foi aceito. Foi aceito, acabou. Se foi pago e se o pagamento foi aceito, nós não precisamos mais viver sobre as nossas culpas, não precisamos mais viver angustiados por causa dos nossos pecados. Ao nos arrependermos diante de Deus pela morte e ressurreição de Jesus, temos a certeza do perdão e da paz. Podemos viver em paz. Esse é o benefício. A ressurreição é perdão e paz para os pecadores arrependidos. Segunda coisa, a ressurreição de Jesus significa esperança para os que creem. Meus irmãos, no versículo 20, o apóstolo Paulo disse assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele, Jesus, as primícias dentre aqueles que dormiram. Ou seja, Jesus é o primeiro dentre os que morreram. Jesus não foi o único a ressuscitar. Nós ressuscitaremos como Ele ressuscitou. É isso que Paulo está dizendo. Jesus foi o primeiro. Atrás dele vem uma fila de pessoas que confiaram nele, que se apegaram a ele, que creram nele, confiaram nele, esperaram nele, e por isso ressuscitarão como Ele ressuscitou. Jesus é o primeiro, e depois vem toda a igreja, todos que lhe pertencem, todos os que o amam, todos os que confiam nele. A ressurreição de Jesus significa que um dia nós ressuscitaremos como Ele ressuscitou. A descrição do apóstolo Paulo é linda no versículo 42. Ele diz assim: assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado perecível ressuscita imperecível, é semeado em desonra e ressuscita em glória, é semeado em fraqueza e ressuscita em poder, é semeado natural e ressuscita um corpo espiritual. Veja como ele descreve a ressurreição dentre os mortos. Meus irmãos, se Jesus não voltar antes, nós morreremos, e o nosso corpo vai voltar ao pó, e depois de alguns anos não vai ter nem lembranças de quem nós fomos.
não vai haver nem resquício de que nós um dia existimos. Do pó nós viemos, ao pó nós voltaremos. Mas então Paulo vem nos dizer que a ressurreição de Jesus significa que um dia nós também ressuscitaremos, e que esse corpo que foi semeado, que foi jogado na terra, como ele diz, perecível, ou seja, é um corpo que envelhece, é um corpo que adoece, um vírus nos derruba, nos mata. Esse corpo perecível será ressuscitado dentre os mortos, do nada, desse pó para o qual voltamos. Nós ressuscitaremos não mais perecíveis, mas imperecíveis. Um dia nós que fomos semeados, fomos para a terra em desonra, apodrecendo, sendo comidos pelos vermes, ressuscitaremos em glória. Fomos semeados em fraqueza, mas ressuscitaremos em poder. Foi semeado esse corpo natural, limitado, mas então ressuscitaremos com um corpo espiritual. Ele vai dizer, lá no versículo 54, quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Amém, queridos? Aleluia! Esse é o benefício da ressurreição, é saber primeiro que nós podemos ter os nossos pecados perdoados, nós podemos viver em paz com Deus, porque o pagamento foi aceito. Em segundo lugar, nós podemos ter esperança. A morte não é o ponto final. No horizonte da vida não tem uma parede, não, tem uma porta para a eternidade. Aleluia! É benefício de paz, é benefício de esperança. Terceiro, é benefício de consolo e reencontro. Argumentando, lá no capítulo 15, no verso 22 e 23, Paulo diz assim: pois da mesma forma como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez, Cristo primeiro, depois, quando Ele vier, os que lhe pertencem. Irmãos, pense no que isso significa. Não é só eu que vou ressuscitar, você também vai, meu pai vai, minha mãe, está entendendo? Minha esposa, meu filho. O que Paulo está dizendo, meus irmãos, é que a ressurreição é sinônimo de consolo e reencontro para todos os que estão em luto, para todos os que hoje choram a perda dos seus entes queridos. A ressurreição de Jesus é um sinal de que nós reencontraremos aqueles que nós tanto amamos, aqueles que morreram em Cristo. Sabe aquele pai que vai um dia reencontrar o filho que ele perdeu? A mãe que teve a alegria de ver o seu filhinho nascer, poucas horas depois teve a tristeza de ver o seu filho morrer, ou alguns anos depois, poucos anos depois, ou muitos anos que seja, mas você saber que você vai reencontrar aqueles que morreram em Cristo. Eu vou reencontrar o meu avô, os meus 2 avós que morreram, confessando Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, e tantos outros, porque eu vou um dia, tantos outros ao meu redor também vão, mas saber que nós nos reencontraremos. Nós nos encontraremos. Paulo disse em 1 Tessalonicenses: consolem-se uns aos outros com essa verdade. Que o Senhor possa enxugar a tua lágrima, você que perdeu um ente querido. Existe a esperança de você reencontrar quem você perdeu. A esperança de poder abraçar de novo, de poder matar saudades. O Apocalipse diz que todas as nossas lágrimas serão enxugadas.
Chegará o dia em que não haverá mais tristeza, nem choro, nem dor. A antiga ordem vai passar. Como é maravilhoso saber que nós teremos esses reencontros de graça com gente que amamos. Nós nos encontraremos, queridos. Meus irmãos, para terminar a nossa mensagem de hoje, além de perdão e paz, além de esperança, consolo, reencontro, o último benefício que eu quero transmitir aos irmãos é que a ressurreição de Jesus significa força. Força para encarar as dificuldades da vida. Paulo diz o seguinte no verso 30 ao 32: também nós, porque estamos nos expondo a perigos o tempo todo? Essa é a pergunta de Paulo. Por que eu estou correndo tantos riscos o tempo todo, como missionário, pregando em tudo quanto é lugar, sendo perseguido, apedrejado, preso, ameaçado de morte? Por que eu estou enfrentando tudo isso? Sendo açoitado, passando fome. Por que é que eu estou enfrentando tudo isso? Ele diz: todos os dias enfrento a morte, irmãos. Isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que Paulo está dizendo é: eu enfrento tudo isso porque eu sei que Jesus ressuscitou. Eu enfrento tudo isso porque eu sei que eu vou ressuscitar. Eu enfrento tudo isso porque existem motivos eternos para isso. A ressurreição de Jesus dava a Paulo força para caminhar, força para enfrentar suas dores, suas lutas, força para lidar com os açoites, com as prisões, com as injustiças. E nós estamos aqui, irmãos, enfrentando as nossas dificuldades, vivendo um tempo muito difícil, de doença, de mortandade, por causa das restrições, problemas econômicos. Irmãos com dificuldade para sustentar suas famílias, nós estamos enfrentando e vendo tantas injustiças. Mas o fato de que Jesus ressuscitou é força para nós, força para continuarmos, força para perseverarmos, força para não desistirmos. A ressurreição de Jesus é perdão, paz, esperança, consolo, reencontro, força para todos os que creem. Amém, meus irmãos? Eu quero orar com você. Eu quero orar com você para juntos agradecermos a Deus. Meus irmãos, quantos benefícios extraordinários. Leia esse texto inteiro. 1 Coríntios capítulo 15, leia o capítulo todo. Como é um texto longo, eu apenas fui pensando alguns versículos. Mas faça isso, leia o capítulo todo e perceba os benefícios que Paulo transmite à igreja por causa de um fato: Jesus ressuscitou. Nesse domingo de Páscoa, domingo da ressurreição de Jesus, nós queremos celebrar a sua vida, o Cristo que está bem, que venceu a morte, venceu a cruz, venceu os nossos pecados, o Cristo que está com a gente aqui e agora, enquanto nos debruçamos sobre sua palavra. A ressurreição dele, meus irmãos, significa perdão e paz para os pecadores arrependidos, significa esperança de vida eterna para todos os que creem, significa consolo e reencontro para todos os enlutados, e significa força para encarar as dificuldades da vida. Que você possa crer na ressurreição de Jesus e acolher todos esses benefícios com fé. Que você experimente paz, que você seja cheio de esperança, que o teu coração seja tomado pelo consolo e você receba na tua alma uma injeção de ânimo, força para encarar as tuas dificuldades atuais. Vamos orar, agradecendo a Deus por tudo isso. Senhor, muito obrigado por essa noite. Oh Deus, muito obrigado pela tua palavra.
Como é maravilhoso saber que a ressurreição do teu Filho amado significa tantos benefícios para as nossas vidas. Quanta graça, Senhor. Quanto amor do Senhor para com as nossas vidas. Oh meu Deus, nós te agradecemos, porque um dia o Senhor morreu pelos nossos pecados, pagou o preço, e te louvamos porque o Senhor ressuscitou, venceu a morte, e nós que estamos unidos ao Senhor, morremos contigo, ressuscitamos contigo. Eu te agradeço, Senhor. A minha oração é que essa palavra possa chegar ao coração dos meus irmãos nessa hora, e todos esses benefícios que nós falamos aqui sejam benefícios que os meus irmãos recebam, que os meus irmãos experimentem o perdão e a paz, a esperança, o consolo, o reencontro, a força. Que os meus irmãos experimentem esses benefícios, que nós possamos viver pela ressurreição do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós te amamos, Senhor, nós te adoramos, nós te agradecemos, nós bendizemos o teu nome, em nome de Jesus, amém. Amém. Levante suas mãos, queridos. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um agora e para sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Que maravilha podermos nos reunir. Que Deus te dê uma semana maravilhosa, abençoada. Nós nos encontramos no próximo culto, quarta-feira. Deus abençoe sua vida. Graça e paz.